Fala do Silas Malafaia, por que ele estava lá, por que ele está tão envolvido Muito nisso bom. e o que está se votando em relação às igrejas evangélicas, né? Vamos por esse assunto. Cara, essa ponderação tua é muito boa. Veja, o bolsonarismo surge com o que a gente convencionou chamar de teologia da prosperidade. Né? Que a primeira besteira que o rapaz fala, que esse jornalista diz, é atrelar o surgimento do bolsonarismo ao movimento da teologia da prosperidade, ao neopentecostalismo. Uma grande besteira. As redes sociais viabilizaram o surgimento do bolsonarismo. Porque com o advento das redes sociais, principalmente YouTube, Instagram, Facebook e o WhatsApp, houve uma quebra no monopólio da informação, que era exclusividade da grande imprensa. Eles tinham a hegemonia da informação. Com o advento das redes sociais e através de outros canais de mídias independentes, a informação começou a chegar na sociedade como um todo. O nível de indignação aumentou muito. Bolsonaro surgiu como uma voz coesa, com o que já era uma demanda da sociedade. O Brasil é um país eminentemente conservador. O brasileiro, ele entende, por exemplo, que o aborto é um crime, que a vida deve ser protegida. O brasileiro, na sua maioria, entende que drogas devem ser proibidas, por exemplo. O brasileiro, na sua maioria, é a favor da família. Isso encontrou eco. A voz do Bolsonaro, através da divulgação das redes sociais, encontrou eco na sociedade. A partir daí, ele começou a crescer e esse movimento político encontrou nele um ícone que pudesse representar. Não tem nada a ver com a igreja. Bolsonaro, bolsonarismo, como vocês estão chamando, nem surge dentro da igreja. A igreja, como a maioria do brasileiro é conservador, dentro da igreja também. Os cristãos são eminentemente conservadores e defendem essas mesmas pautas. Então não tem nada a ver o surgimento do bolsonarismo com a teologia da prosperidade. Já vi que você não conhece nada sobre teologia da prosperidade, também nada sobre bolsonarismo. Tá ruim das pernas, amigo. Vamos lá. Isso. Eu nem gosto tanto de estigmatizar uma única, entende? Tá. Ele está dizendo que não gosta de estigmatizar nenhuma religião. Mas você vai ver o que ele vai fazer agora. Eu honestamente tomo algum cuidado. O Inteligência é o maior podcast do país hoje. Você tem um canhão de mídia. E eu não acho que a ideia é estigmatizar uma religião ou uma doutrina de forma específica. Alguma. Então, quando eu falo, qual que é a minha crítica? A minha crítica é com o dogma religioso no cerne da organização sociopolítica do país. Não é com cristão, não é com espírita, com o candomblé, com o que quer que seja. Qualquer propósito... Agora, a gente sabe muito bem quem exerce essa função com maior força. Exato. Então... Vocês entenderam? Não quero estigmatizar nenhuma religião, cristianismo, não. Mas a gente sabe quem é que exerce essa força opressora. A gente sabe qual é o movimento social, né, que quer estabelecer dogmas, né, que quer definir os padrões da sociedade. A gente sabe que é o cristão. Ele começa dizendo que não quer estigmatizar, mas ele faz isso exatamente depois de dizer isso. É bem típico desse tipo de gente. Bom, eu quero ver como que ele consegue desconstruir da cabeça do cidadão as crenças, os dogmas, a fé, a religião que ele possui. Um ser nunca será desconectado das suas crenças. Portanto, todo ser humano que crê em alguma coisa, até o que não crê em Deus, crê em alguma coisa. Ele vai manifestar o seu sistema de crenças nas suas decisões, nas suas opiniões, nos seus relacionamentos. É indissociável ao ser aquilo que ele crê do seu comportamento e do seu relacionamento na sociedade. Portanto, o que ele quer é impossível. O que ele quer, na verdade, é que os cristãos não opinem. Isso ele quer. Os outros podem opinar à vontade. Não tem problema nenhum. Só para deixar isso claro que, assim, a minha reserva não é com absolutamente nenhuma doutrina ou com nenhuma religião. É com o dogma religioso como forma primária de organização social. Principalmente essa da prosperidade. Isso, a teologia da prosperidade. Principalmente da teologia da prosperidade. Quando ele está falando de teologia da prosperidade, ele não está falando de uma linha teológica. Não. Ele está querendo colocar todos os cristãos nesse balaio. O que é um grande absurdo. A maior parte das igrejas evangélicas não são signatários da teologia da prosperidade. Não são. Para sua informação. Evoluiu para a teologia da dominação. E eu vou chegar lá. Coach evangélico também. Isso. Agora ele chega onde ele gostaria. Teologia da dominação. Trocando em miúdos aqui para você. O que é isso? Isso aqui é uma ideia que surge na América de uma reestruturação da sociedade para retornar aos moldes bíblicos do Antigo Testamento. Uma espécie de teocracia.
como se a Bíblia substituísse a Constituição. Bom, isso não tem eco na sociedade, o brasileiro não quer isso, não conheço nenhuma linha de nenhuma igreja evangélica que tenha essa pretensão aqui no Brasil. Ou seja, ele está criando um espantalho para introduzir uma ideia que vai entrar aqui já já. Você vai ver onde ele vai chegar com isso aqui. Sobretudo, amplas parcelas de cristãs também. Mas, cara, o que tá em jogo aí, por que é muito complicado? Boa parte dessa galera que nos assiste, aqui a gente tem esquerda, a gente tem direita, a gente tem centro. Como eu falei, você é hoje o maior podcast do país. Então tem de tudo assistindo. O que me preocupa é que, cara, uma parcela gigante da galera que apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem a menor ideia do que eles estão apoiando, Vilela. Não tem. Isso. Agora você é o ignorante e ele é o intelectual que vai descortinar. Agora ele vai te revelar os segredos do mundo, porque ele prefere te considerar um inapto, um ignorante e um incapaz. Esse é o discurso da esquerda. Os intelectuais dominam os operários, os trabalhadores e o povo. Precisam ser dominados, precisam ser guiados. Você é incapaz de tomar boas decisões. Você é incapaz de perceber se um político pode ou não corresponder aos seus anseios e às suas necessidades. Ele vai te ajudar. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, tem muita gente que serve ao Bolsonaro ou que segue ao Bolsonaro e que não faz a menor ideia de que há um projeto de manipulação, de construção de um Estado evangélico cuja Constituição é a Bíblia, e essas pessoas estão sendo levadas como se fossem ignorantes, gados, por esse povo evangélico que quer uma teocracia. É isso que ele está dizendo. Como se você fosse incapaz de perceber caso isso estivesse acontecendo. Uma grande mentira. É o que a gente chama de espantalho. É um boneco que se cria, uma ilusão que se cria, um inimigo que não existe, que ele está criando só para poder criticar o povo evangélico e cristão que vem se engajando cada vez mais na política e que vem decidindo eleições. O que eles querem é que você, eu que sou cristão, que nós não nos manifestemos aqui nas redes sociais, que você não se importe com quem é o candidato que está sendo votado. O que eles querem é que nós fiquemos na ignorância, na escuridão e que deixemos os progressistas, os esquerdistas, os marxistas, que eles possam governar o país onde nós somos maioria livremente. É isso que ele deseja. Então, já que ele não pode dizer que os cristãos agora estão engajados, interessados em política, ele inventa uma teoria da conspiração, a tal da teoria da dominação, coisa que eu nunca ouvi falar de um cristão evangélico que tem essa pretensão. O cristão ele quer um país justo. O cristão ele quer um país onde os governantes obedeçam às leis, onde leis sejam respeitadas. O cristão quer que o criminoso pague, não o inocente. O crente, o cristão, o que ele quer não é privilégios. Ele só quer que os seus direitos sejam respeitados, que há governantes que defendam, por exemplo, liberdade de expressão, que sejam obedientes à Constituição. O que nós queremos são políticos não corruptos. O que a gente quer é muito simples e tem eco na sociedade. A menor ideia que o Brasil está caminhando para se tornar uma espécie de teocracia miliciana. Você já falou aqui da outra vez, isso é assustador. Impressionante o desserviço que o Vilela faz para esse debate. Deixar um doido desse falar as besteiras dessa, e ele pode falar, não tem problema nenhum, não sou contra a fala dele, mas sem nenhuma oposição mínima. Falando um monte de asneira, e o Vilela aqui, e diz que é cristão esse cara. É mesmo, criando um pavão, um espantalho, onde não existe. É triste. Da junção, aliás, a gente vai fazer um programa sobre isso, da junção de milícia com essas igrejas lá no Rio, está acontecendo bastante. Por que você acha isso? Porque isso é um plano. Quem que tá tocando isso? Porque me parece. Alguém pode falar também que é uma teoria da conspiração, concorda? Sempre pode. Tá vendo uma coisa que não vai acontecer. Sim, mas existem dados materiais, por exemplo, Eu posso falar nome ou vai dar problema para você? Não, pode falar. Eu vou ficar esperando ele apresentar os dados materiais que ele diz que existe, dessa suposta denúncia que ele vai fazer de que existe um movimento, uma teologia miliciana, né? Uma espécie de aliança entre a igreja e a milícia. Eu vou ficar esperando para ver se ele vai apresentar esses dados. A Igreja Universal do Reino de Deus. Tá. Dona da Record. Já começa daí. Então já tem uma mídia hegemônica de comunicação. Bom, mídia hegemônica de comunicação que eu conheço é a Rede Globo, que recebe bilhões de investimentos de dinheiro público, uma discrepância terrível entre o volume de investimento público que recebe no governo Lula, é claro, né?
dos outros veículos de mídia. Bom, se é para falar de hegemonia, você vai ter que falar da Globo, do posicionamento dela. Então, e está sistematicamente promovendo a adesão de policiais militares nos seus cultos, Vilela. Como assim? Novidade para ele que a igreja está assim de policiais militares, policiais civis. Ó, lotado, você está preocupado com o quê? Sim. Policiais militares, fardados, que vai... Fardados? É, fardado. Você teve uma liderança, que eu não vou lembrar o nome agora, do Distrito Federal, que foi afastado ontem. Isso é tão ruim, é tão descolado da realidade, que ele não faz a menor ideia que existe uma coisa chamada capelania. E que dentro das instituições, inclusive polícia militar, existem capelãos de várias religiões, inclusive evangélicas. E esses grupos de policiais militares evangélicos participam de cultos. Você está desconectado da realidade, está perdido, meu amigo. Ô, acorda com o mundo. Agora, qual é a tentativa dele? Tentar ressignificar isso. Como se não fossem evangélicos policiais militares. Não. Agora é uma milícia armada. É o exército da Universal. É um absurdo. Isso aqui é um absurdo. É uma canalice. Porque estava organizando o comparecimento das suas tropas a cultos evangélicos na Igreja Universal. Tem todo um trabalho, pesquisem o trabalho, por exemplo, do Gilberto Nascimento, do The Intercept, ele trabalha com essa temática. Leiam A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso. Leiam A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Bruno Paes Manso é o precursor, um dos precursores desta ideia, dessa tentativa de associar as igrejas evangélicas a crime organizado e milícia. Essa é a tentativa, essa é a conversa. Enquanto, na verdade, as igrejas evangélicas sempre foram solução para lugares carentes, comunidades carentes no Rio de Janeiro. As igrejas evangélicas sempre estiveram nos lugares mais indesejados da sociedade, nos lugares mais inacessíveis, onde estão pobres, pessoas necessitadas, que de fato precisam de ajuda, que inclusive foram abandonadas pelo teu Deus, amigão. Pelo teu Deus, César, pelo Estado, abandonadas, esquecidas, que só são lembradas em tempo de eleição. Mas quando não é tempo de eleição, quem está cuidando dessas pessoas é a igreja evangélica. Se você tiver um pouquinho de conexão com a realidade, você vai ver que em Morros Cariocas há substituição de facções, estruturas organizadas, de crime organizado, e a igreja permanece. Sabe por quê? Porque a igreja ela não participa de esquemas criminosos. Na verdade, a igreja evangélica prega o evangelho e ajuda os necessitados, coisa que você sentado na sua cadeira aí não faz. Eu duvido que você levantou da sua cadeira algum dia para entrar numa comunidade do Rio de Janeiro e saber como que funciona, para conhecer o trabalho das igrejas evangélicas lá, dentro de presídios, em hospitais. Nunca. Duvido que você foi. Veja que em algumas regiões do Rio de Janeiro o poder público não entra mais, Vilela. Agora é culpa da igreja o fato do poder público não entrar nas comunidades em lugares dominados por crime organizado. Não é problema do STF, não, do Fachin, que proibiu a polícia de entrar dentro de comunidades. Não, agora é a igreja evangélica que é culpada pelo fato do Estado, através dos seus entes, das suas instituições, não conseguir ter acesso a lugares no Rio. Isso é um brincante, isso é um brincalhão. Isso é um brincalhão. Você fala tanta asneira, meu amigo, que chega a dar dó, chega a dar uma náusea. Você vai construir o que quer que seja, você precisa negociar com a milícia. Então existe uma ascensão miliciana e existe uma ascensão do dogma religioso. Ele quer conectar o dogma religioso com a ascensão das milícias. As igrejas sempre estiveram nesses lugares. A igreja sempre ocupou esses lugares. Ô César, se você não sabe. A milícia vem muito depois, como mais um sintoma da ineficiência do Estado em cuidar da segurança pública da população. E as igrejas não têm nada a ver com isso. As igrejas são vítimas do abandono do Estado e da entrega da segurança pública para crime organizado. A igreja sofre com isso. A igreja tem restrições por isso. Se você seguir algumas redes sociais de algumas igrejas que estão nesses lugares, você vai ver que tem cultos que não acontecem por conta de guerra de tráfico. E você acha que a igreja está ganhando com isso ou está perdendo, deixando de realizar seus cultos? Você é um brincante, você não sabe o que fala. Religioso que não surge com o bolsonarismo, dialeticamente dá força para que o bolsonarismo ascenda,
Mas nesse processo também se catalisa para deixar de ser uma teologia, da prosperidade para virar uma teologia da dominação. Daí a fala que você vê da Michelle Bolsonaro assumindo abertamente que a gente vai misturar religião e política sim. A fala da Michelle Bolsonaro não é a minha fala, que nós vamos misturar sim política e a nossa fé e a religião. Sabe por quê? Porque o cristão é um cidadão. O cristão não é um ET. O cristão não é um cidadão menor que não pode opinar, que não pode falar do jeito que vocês querem. O que vocês querem é que o cristão se cale, que o cristão não fale, que o cristão aceite as suas imposições, que vocês extrapolem, ultrapassem e aviúdem as nossas crenças. Vocês querem que o cristão não participe. Mas deixa eu dizer um negócio para você, assim como a Michelle falou, nós vamos participar sim. Vocês nunca mais vão ver uma eleição em que cristãos evangélicos não participarão de forma efetiva. Vocês nunca mais terão uma sociedade, até que Jesus volte, em que cristãos aqui no Brasil não participarão de pequenas esferas de poder, não atuarão dentro de escolas, não atuarão em faculdades, onde cristãos fingirão que não está vendo vocês levando com as suas ideologias marxistas, loucas, progressistas, de ideologia de gênero, de destruição de vidas no ventre. A igreja não vai assistir, os cristãos não vão assistir vocês destruírem essas pessoas, destruir essa nação, levar essa nação aos piores índices de desenvolvimento, de educação. Nós não vamos assistir calados mais. Esse tempo passou. Vocês precisam entender que nós estamos no debate público e nós não permitiremos que vocês falem sozinhos nunca mais. Pode ter certeza do que eu estou falando. Daí a tua provocação é muito interessante, porque o Silas Malafaia, já de olho... Conto de Aya, um livro distópico no futuro dos Estados Unidos, onde a religião ela dita muita coisa e tudo. É o organizador primário da vida social. O que quer que seja feito tem que ser justificado através de categorias teológicas. Isso. Então você imagina para as mulheres que me assistem nesse momento... Olha os absurdos que ele vai dizer. Agora ele está dizendo o seguinte, segundo esse conto de Aya, que é uma ficção, onde supostamente a religião determina políticas públicas e sistemas de governo, ele está querendo dizer que é isso que se deseja hoje através do chamado bolsonarismo, que é uma classificação que ele mesmo dá, como se nós tivéssemos desejado em criar uma espécie de país cristão evangélico da teologia da prosperidade, da teologia da dominação. Absurdo. Agora, olha os absurdos que ele vai dizer a respeito da nossa crença. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele quer incutir na cabeça de quem está ouvindo a respeito das nossas crenças. Você que é evangélico, vê se você pensa assim. E que são bolsonaristas, se daqui a 10, 15, 20, 30 anos isso se consolida em definitivo, a gente vai falar de direito reprodutivo. E você tem que se submeter ao dogma religioso do que é um pastor, que quando você vai casar te diz na igreja que você tem que ser submissa ao teu marido. É a palavra, meu amigo. É a palavra que ensina, é a Bíblia. O pastor ele é só um transmissor da mensagem bíblica. E você não entendeu nada sobre o que a Bíblia falou de submissão. Você sabia que a mesma Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo também amou a igreja? Você sabia que a mesma Bíblia ensina que pai, marido e mulher devem investir na educação dos seus filhos e não terceirizar? Você sabia disso? Você sabia que a mesma Bíblia que você está falando aí, que a mulher tem que ser submissa, como se isso fosse um sinal de que o homem é melhor do que a mulher? Negativo. Você não entende nada sobre Bíblia, também não entende de organização social, também não entende sobre bolsonarismo, também não entende da teologia da prosperidade, também você não entende nada. Você está falando um monte de besteira baseado em coisa nenhuma. Agora, olha os absurdos que ele vai dizer. Ao teu marido. Você imagina a comunidade LGBTQIA+, que infelizmente tem parcelas que apoia o próprio bolsonarismo, submetida ao dogma religioso que te diz que você é doente. Aonde que você ouviu isso? Onde você leu isso? Que o homossexual, o LGBTQIA+, é doente. Escuta, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que têm uma orientação homossexual, homoafetiva, e elas estão sendo ajudadas, elas estão sendo apoiadas, elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo amadas, mas também estão sendo ensinadas. O que você faz pelos homossexuais? Não pelo ativismo homossexual, porque isso é gente interessada em dinheiro
em usar eleitoralmente os homossexuais. Mas o que você faz por eles quando eles precisam de ajuda? Você está disposto a ajudar? Ó, as nossas igrejas estão cheias de pessoas, estão cheios de homossexuais. Você não sabe de nada, moço. Porque você é gay e você é inferior por natureza. Quando que você ouviu dizer que um evangelho considera um homossexual inferior? Todos são iguais. Quem ensina esse princípio, que agora você está vomitando aí sem entender, é o evangelho, é a palavra de Deus, é o cristianismo. Ele que ensina sobre igualdade, sobre todos serem iguais sem distinção de gênero, de classe, de classe social, sem diferença de cor, de raça. É o cristianismo que ensina isso. Vai dizer isso lá para o Islã, para o mundo islâmico? Vai lá dizer que eles são raça superior ou inferior? Vai dizer para eles que todos são iguais? Vai lá, se você tem coragem. Agora, todas as nações democráticas que valorizam e que respeitam o direito individual são de matriz judaico-cristã. Então, cristianismo que ensina isso para a sociedade. Tem muita gente que apoia o bolsonarista, Vilela, perdão pelo meu francês, mas que não entende um caralho do que tá em jogo aí, velho. Que não entende nada do que eles estão apoiando, e eles apoiam porque eles cresceram num contexto familiar que era altamente antipetista. Eles querem dizer que são ignorantes e incapazes de perceber que o petismo destruiu o Brasil economicamente, levou o Brasil para os piores índices de educação, os piores índices, que o PT roubou o Brasil, comprovado pela Lava Jato, ainda que tentativas posteriores de desfazer tudo que foi construído, mas empresas envolvidas em esquemas de corrupção devolveram dinheiro. Isso é uma prova cabal. Nunca devolveriam dinheiro se não tivessem roubado. De que o Brasil era uma cleptocracia. Até que houve uma intervenção, uma mudança de rumos no negócio. Então, o que ele está dizendo são absurdos. Outra vez querendo espantar. Nenhum evangélico considera nenhum ser humano menor ou inferior. Nunca um cristão de verdade, só se não for cristão. Pode dizer que é cristão, mas não é na verdade. Nunca tratará alguém menor de maneira pior, de maneira indiferente. Nunca um cristão deixará de ajudar alguém por conta da sua religião, por conta da sua orientação sexual. Nunca. Isso não é o ensinamento de Jesus Cristo. Isso não é o que nós aprendemos dentro das nossas igrejas. Eles cresceram num contexto familiar no qual pai e mãe disseram que o Lula é o diabo encarnado na Terra. Infelizmente, o Lula faz questão de sinalizar isso para qualquer um que tem pelo menos 2 neurônios. Diferente de ser. Você não tem, não deve ter. Porque o Lula se fez esse ser humano por conta dos seus inúmeros casos de corrupção. E ainda assim, deixa eu dizer um negócio para você. Eu discordo diametralmente do Lula. Eu acho ele o pior político, o mais corrupto da história. O cara mais mentiroso que eu conheci até agora. Que nunca, jamais devia ter saído da prisão sem antes pagar todos os dias, minutos e segundos de pena por conta dos muitos crimes que cometeu. Nunca. Um cara que continua afundando o Brasil, porque política pública de esquerda é para afundar qualquer nação. Tá aqui, ó. Ele mesmo se fez aborrecível. Ele mesmo se fez detestável. Você quer que eu ensine por quê, meu filho? Que o Lula é um rapazinho bom? Entende? O Silas Malafaia, ele não fez isso porque ele é o bom bolsonarista. Ele fez isso porque ele já tá de olho no espólio do próprio bolsonarismo. Ele já tá de olho no Mas é porque ele tá na frente? Porque ele é a principal voz? Porque ele se vê como uma figura apta a assumir o controle dessa teocracia miliciana. Foi por fim, falando do pastor Silas Malafaia, que eu tenho o prazer de conhecer e servir conjuntamente, um homem totalmente esvaziado do interesse. Totalmente esvaziado de ocupar um cargo público ou uma função pública. Ele só entende a sua missão como a voz profética nessa nação, que precisa advertir os cristãos sobre a sua participação na sociedade como cristãos, que devem defender os seus direitos, que devem lutar e buscar justiça, que não devem abaixar a cabeça para autoritarismos, para instituições, na verdade, ministros que pertencem a instituições que querem solapar a Constituição. Ele é uma voz profética para alertar a igreja, quando eu digo os cristãos, sobre a sua função, o seu papel inegociável dentro do sistema democrático. Todo brasileiro tem o direito de se manifestar politicamente, e o cristão não pode ser uma classe de cidadãos inferiores que não podem falar simplesmente porque a nossa fala incomoda muitos, inclusive vocês, que veem em nós, desde Marx, oposição, porque a nossa posição, porque os nossos valores
porque os nossos princípios impedem que vocês façam ou cumpram um plano revolucionário de destruição da família, de aviltamento da mulher através do sexo livre desimpedido, que destrua as famílias através dos múltiplos casos de desconstrução do homem como figura masculina, da mulher como figura feminina, dos filhos, né, que devem crescer debaixo da guarda da família, dos cuidados da família. As nossas pautas incomodam você, porque elas são antagônicas. Agora fique sabendo, você nunca vai falar sozinho nessa nação. Sempre haverão cristãos que creem na Bíblia a ponto de defendê-la.